Graças a Deus, queridos, antes mesmo de nós adentrarmos a esse texto maravilhoso que Deus tem colocado aos nossos corações, eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus fiel. Sou Deus de providência, sou Deus que transforma, sou Deus que quebra, sou Deus que eu levanto quem eu quero, uso quem eu quero, na minha hora, no meu tempo, porque sou o Senhor da história. Muitos podem se achar na sua soberba, dentro da casa, aleluia, do Deus Todo-Poderoso, e pensar que era alguma coisa, mas diz o Senhor para mim e para a tua vida: sem mim nada podeis fazer, porque se não estivermos ligados na videira verdadeira, recebendo a seiva e a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós não conseguimos fazer a obra dele. E quando olhamos, quando observamos para esses dois textos distintos da palavra de Deus, é um texto, aleluia, melhor, são dois textos muito conhecidos dos crentes, denominados crentes assembleianos. Por que estou dizendo denominados crentes assembleianos? Porque o crente assembleiano, ele tem aquele hábito de poder meditar na sua palavra de dia e de noite. Não é movido por modismo, não é movido muitas das vezes por algum tipo de artifício diabólico que estão muitas das vezes colocando em muitos púlpitos por aí, não, mas é movido pela palavra do Deus de Israel. Quando nós observamos para esta história, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19 e no verso também de número 19, logo nós encontramos o chamado de um homem, um chamado, aleluia, para servir ao Deus Todo-Poderoso. É bem verdade, queridos, que nós estamos ali contemplando o apagar das luzes, contemplando o final, contemplando os últimos dias do ministério do servo do Deus vivo, chamado Elias. Para aqueles que não conhecem muitas das vezes a vida deste abnegado servo de Deus, Elias era alguém, aleluia, que tinha uma preocupação na sua vida. Sabe qual era a preocupação de Elias? Ela está no monte, buscando a presença daquele que vive e também reina para por sempre. Logo eu abro um parênteses aqui dentro dessa introdução para dizer para mim e para a tua vida, porque a espada ela corta para cá e depois ela corta para lá. Glória a Deus. Então, o ministério de Elias era um ministério que derrotava, marcava um homem que tinha um compromisso com Deus no monte. E muitas das vezes, amados, nós, a igreja do século 21, nós, a igreja da tecnologia, nós, a igreja do clique, nós, a igreja da internet, nós, a igreja que temos à nossa disposição, muitas das vezes tecnologias que muitos homens abnegados, servos de Deus, muitas das vezes nem sequer imaginavam que poderia se ter a minha e a tua mão determinada modernidade sobre a face desta terra. Interessante, amados, que nós conhecemos o ministério deste homem, quando ele no Carmelo coloca diante dele 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e começa ali, queridos, um propósito, porque se o Deus que habita no alto e sublime céus responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Havia naquela época em Israel, muitas das vezes, amados, apostasia da fé. Muitos conheciam a palavra de Deus, tinham várias experiências com esse Deus maravilhoso, mas foi entrando sorrateiramente, foi entrando de mansinho na vida de muitos irmãos, aleluia. Assim podemos dizer, o pecado ele vai entrando sorrateiramente, muitas das vezes na vida da igreja, quando nós não vigiamos, quando nós, aleluia, não observamos ou negligenciamos a vida de oração. Mas quando olhamos aqui para o capítulo 19 e o verso 19, logo nós vemos a passagem do bastão, ou a passagem do cajado, a passagem ministerial, porque no Antigo Testamento Deus elegia, Deus escolhia, Deus sondava o coração na sua presciência e dizia: é esta que eu vou usar, e Deus enchia com o seu Espírito Santo, aleluia. Mas no tempo da graça, Deus ele não faz acepção de pessoa, ele enche o anjo da igreja, mas ele enche o poder da igreja, ele enche o anjo da igreja, mas ele enche aquele que está no anonimato na nova igreja.
Se derrame na presença dele e você verá a diferença. Então nós vemos aqui que Deus dá algumas determinações a Elias e Elias obedece, que é a morte e assim por diante. Mas chega diante de Eliseu, preciso correr. E quando ele chega diante de Eliseu, ele lança a capa diante de Eliseu. E Eliseu atentamente atende ao chamado do Senhor na sua vida. Então, adentrando aqui um pouquinho dentro da história, um pouquinho dentro da vida desse homem chamado Eliseu, logo eu encontro algumas características, pastora, que estão sendo escassas na igreja do século 21, características que o Senhor sonda no céu, com o seu olhar de raio-x, com o seu olhar que vai além da veste, vai além do terno, vai além da gravata, vai além do vestido, vai além do sapato, vai além do cabelo, vai além da aparência. Ele sonda, aleluia, o coração do homem e consegue contemplar qual é a intenção, qual é o propósito. Deixa eu ver se nesta noite na cidade de Bálsamo tem mais alguém nesta igreja que pode dizer: Deus, eu vim aqui para te adorar, Senhor, enche a minha vida com a tua graça, porque eu quero fazer a tua obra com alegria. Existem muitos amados que são espectadores, tem pessoas que são curiosas, tem pessoas que estão de corpo presente, mas se não se manifesta, não balança a mão da glória, da aleluia. Mas irmão, você não sabe o que eu estou passando, e eu quero te dizer uma coisa: você acha que é só você que pode passar pelo vale da sombra da morte? Deixa eu te dizer uma coisa: cidade de Campinas, rodovia Dom Pedro I, encostei meu veículo em um bairro chamado São Marcos, aleluia, desci dizendo: glorificado, exaltado seja o nome de Deus de Israel. Quando eu desci, aleluia, na camisa social, calça social, vestido como um crente, aleluia, porque hoje na rua você não consegue mais distinguir quem é crente e quem não é. Bendito seja o nome do Senhor. Bate a porta do veículo. 2 milhões apontaram 38 para a minha vida. E disse assim: boy, perdeu. Boy, perdeu. Então eu rapidamente começou a dar um calafrio no meu corpo, uma dor de barriga, uma sensação de desespero. E então eu me lembrei: sou eu, Deus, que passei pelo vale da sombra da morte. E eu disse: Deus, como assim, né, meu filho? Sabe lá no Calvário, sabe lá, meu filho, na vida dolorosa, eu estava com uma coroa de espinho. Meu filho, sabe lá no caminho para o Gólgota, eu estava com as minhas costas dilaceradas por um, aleluia, por um reino chamado Azorrague. Se você não sabe, no Azorrague, alguns deles tinham pontas com ferro e outras pontas com ossos. Se você não sabe, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caminhando rumo, aleluia, ao Gólgota, ele estava já dilacerado. Ele dizia: meu filho, você não sabe, não observou na minha palavra, quando eu estava passando pelo vale da sombra da morte, aleluia, cuspiram na minha face, zombaram de mim, mas como ovelha muda ao matador, eu não abri a minha boca. Eu disse: Deus, seja feita a tua vontade. Existem muitas pessoas que estão perdendo a bênção porque não estão seguindo o silêncio. Está na prova, vai no silêncio, está na dificuldade, vai no silêncio, vai dizer: bendito, santo seja o nome do Deus de Israel, papai. A prova está grande, o emprego está escasso, a vida está difícil, mas mesmo assim, Senhor, faça a tua vontade. Dá a chave, boy. Silêncio, mas por dentro irmão destruído. Eu disse: eu não sou boy, eu sou servo do Deus vivo. Se você abrir de novo a boca, eu vou puxar o gatilho. Satanás é assim, não tem misericórdia. Satanás é assim, querido. Quando ele acha uma brecha, um certo pastor chamado Eliseu, na cidade de Campinas, contou uma certa história dizendo assim: meu filho, eu já ouvi muitas histórias, porque ele
disse: olha, meu filho, cuidado, havia uma bela igreja, assim como esta, uma igreja toda pintada, adornada. Entrou um senhor, todo maltrapilho, com muitos sacos nas costas, aparentando um mendigo. Então ele disse: permita que eu coloque um prego, somente um prego, naquela parede. Então o pastor não entendeu nada, mas amoroso, misericordioso, permitiu um prego. Alguns dias se passaram, tantos outros se passaram, ele já havia esquecido daquele homem. Então, aleluia, chega novamente aquela figura, e quando aquela figura chega, ele chega e vai entrando, eles recebem aquela figura, logo ele coloca, começa a pendurar todos os seus sacos, aleluia, naquele prego, e ele então começa a se transformar de a figura de um homem na figura de um demônio, e fica sentado ao lado daquele saco. Então o pastor disse assim: pega tudo que é teu e cai fora. Sabe o que foi que Satanás disse? Não, eu não pego, porque aquele prego você permitiu eu colocar na sua parede. Feche as portas, porque o adversário não brinca. Ele pegou o veículo, saiu pela rodovia Dom Pedro, desapareceu. 8h10 da manhã, eu dobrei o meu joelho e disse assim: mamãe, por telefone, ela morando na cidade de Jales: mamãe, o que está acontecendo é isso. Convoca a igreja, convoca o pastor, convoca o centro de oração, convoca aquele irmãozinho que é canela, aquele irmãozinho que diz aleluia, que é missionário, que é evangelista, convoca o povo que ora. Então minha mãe abaixada ligou para todo mundo às 10h30 da manhã. Eu estava chorando dentro do escritório daquela filha, dizendo: Deus, me dá graça para passar pelo vale da sombra da morte, mas adorar o teu nome. Então, às 10h30, encostou um negão, encostou um jovem, encostou um rapaz, uma camiseta colapão, calçadinho, chinelão, havaiana. Eu nunca tinha visto aquela figura na minha frente. Então ele disse assim: homens de Deus, ele disse assim: aquele carro é seu? Eu disse: sim, aquele carro que levaram, ele é meu. Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: então ele vai voltar para a tua mão, porque o Senhor é Deus poderoso. Ele saiu, o carro voltou para o local onde o adversário havia roubado. Sabe o que é isso? É passar pelo vale da sombra da morte, adorando, exaltando, e dizendo: o negócio não está fácil na tua casa, vai dando glória, está difícil, vai dando aleluia, não está fácil, mas você deve ser fiel na missão. Vamos caminhar mais um pouco. Glória a Deus. Quando eu vejo Eliseu, logo Eliseu disse uma palavra para Elias: eu vou, meu amado Senhor, mas permita ir ter com a minha família. Missionários da congregação da cidade de Bálsamo, assim como eu, para Deus abençoar de maneira poderosamente, espiritualmente a minha e a tua vida. Nós precisamos de alguns laços que não podem ser quebrados e precisam ser refeitos, precisam ser reavaliados, precisam ser novamente colocados diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Logo eu vejo que Eliseu, ele tinha família, ele tinha consideração pelos seus pais, consideração pela sua família. Então eu olho para a igreja do século 21, a igreja que muitas das vezes, amados, quando você busca no Google conceitos sobre famílias, você só não vai encontrar o conceito bíblico, não, mas você vai encontrar uma série de conceitos sobre família. Mas sabe qual é o conceito de família? Aleluia, diante da palavra de Deus: é obedecer, é comunhão, é amar ao próximo, é se assentar à mesa, é dizer meu irmão, meu pai, meu tio, meu avô, é respeitar, aleluia, é poder servir a Deus lá dentro da minha casa. Quando eu olho para Eliseu, eu observo que Eliseu não estava deitado em uma bela sombra, se balançando em uma rede. O que isso significa? Deus, Ele procura na terra aqueles que, mesmo no calor que nós estamos atravessando, tem coragem de se levantar de manhã, muitas das vezes está desempregado, bater de firma em firma e dizer: está aqui o meu currículo. Tem coragem, muitas das vezes, talvez atravessar uma aleluia madrugada de oração e caminhar pela manhã. Não tem o que fazer, corre para ajudar a irmã a lavar a louça. Não tem o que fazer, corre para ajudar os irmãos a cuidar do templo, da casa do Senhor. Mas nós não podemos ficar por aí batendo
de Eliseu, Eliseu se colocou a servir a Elias. Quando eu olho para a vida de Eliseu, eu logo observo que Eliseu tinha uma pretensão, e a pretensão era agradar a Deus. Sabe como nós devemos agradar a Deus? Evangelho de João, capítulo 13. Jesus próximo a ser, aleluia, preso. Jesus próximo nos dias a ser conduzido pelos malfeitores, pelos soldados, pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote e tudo mais. Jesus reúne os discípulos, cinge-se com uma toalha, põe uma bacia diante de si, chama um, vem cá, Mateus. Chama outro, vem cá, Pedro. E Pedrão se levanta e diz assim: mestre, de maneira nenhuma, aleluia, eu vou, aleluia, permitir que o Senhor faça tal comigo. E Pedro diz assim, Jesus diz assim: olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Existem muitas das vezes situações nas nossas vidas, amados, que o Senhor prepara um cenário, permite uma situação adversa, permite uma situação que naquele momento, muitas das vezes, nós não entendemos, e nós somos colocados em xeque, colocados à prova, e naquele momento eles não estavam entendendo, mas obedeceram a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo termina com os seus discípulos aquela lição, ele diz assim: olha, verdadeiramente vocês me chamais mestre e Senhor, e eu sou, mas observa como é do agrado do Deus Todo-Poderoso. Quer servir a Deus? Então passe a ser humilde sobre esta terra.